nós já ministramos 20 sermões sobre proteção espiritual. Deus é o nosso refúgio. Nós não esgotamos o assunto. A Bíblia é fonte inesgotável de sabedoria, de fé. Mas a gente falou um bocado sobre proteção, gente. A gente falou sobre castelo, sobre escudo, sobre estar debaixo das asas, sobre não temer a seta que voa de dia, não ter medo do terror noturno, não temer a praga que assola o meio-dia. 1000 vão cair do meu lado, 10.000, 11.000 vão cair perto de mim, mas não vai me atingir. Nós temos conhecido um Deus que honra, nós temos conhecido um Deus que nos ouve. E hoje eu queria terminar falando sobre salvação. Então, é assim que termina o Salmo 91. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. 91:16, é como se Deus dissesse para a gente que a minha salvação está aqui, ó. Minha salvação, eu quero te mostrar, eu quero que você veja ela. Não é algo imperceptível, não é um entendimento filosófico, não é um raciocínio lógico, é algo que você enxerga, é algo que você vê, é algo que você toca, é algo que está presente na tua vida. Você vai falar, eu sou salvo. Não por aquilo que você faz, nem por aquilo que você é, mas por aquilo que Deus faz e por aquele quem Deus é. Deus envia seu Filho Jesus como Salvador. Esse é o nome dele. Jesus, que Jesus? O Salvador. Ele salva. Jesus é especialista em salvar. Não tem ninguém que recorra a ele, por mais sujo, por mais frágil, por mais que ele tenha tropeçado, pecado, por mais que ele tenha ignorado princípios. Não há ninguém se aproxime de Jesus e não consiga ser salvo por ele. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aquele que é poderoso para salvar perfeitamente. O nosso Deus é um Deus que salva perfeito. Ele não deixa pela metade, eu vou te salvar, mas aí tu vai para o purgatório. Eu vou te salvar, mas tu vai ter que passar um estágio ali no inferno, depois eu te capturo, te resgato. Jesus salva perfeitamente. Quando ele salva o ladrão da cruz, gente, Herodes era inteligente? Pilatos era inteligente? Governador da Judéia, não é para qualquer um não, gente. Pilatos não encontrou salvação, nem Herodes. As pessoas em volta escolheram errado. Era tipo uma eleições. Escolheram Jesus ou Barrabás? Barrabás. Ninguém creu em Jesus. Sabe quem creu? O ladrão. O assassino. Ele não era bom ladrão, coisa nenhuma. Morte de cruz era para quem cometia crime hediondo. Ele roubou sim, mas matou também. Cruz. E era exemplar, castigo exemplar. Ele ficava na porta da cidade de Jerusalém, na porta. O Gólgota é uma montanha, você sobe o Gólgota para entrar em Jerusalém. Não tem jeito de você não passar por lá. E aí, a pessoa, o criminoso, ficava lá numa estátua, numa cruz, com o crime dele aqui em cima, ó. Ladrão, assassino, nu. Aquele papo de que Jesus estava com umas fraldinhas. Não, filho, nu. Repartiram sobre si as suas vestes. E aí todo mundo que entrava e via o sujeito nu, humilhado, gemendo na cruz, sangrando até a morte, e via o crime naquela tabuleta em cima da cabeça. Assim, eu não vou comer, não vou roubar aqui, porque aqui eu vou acabar do jeito que era. Ele é exemplar. Mas o ladrão diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que havia algo além dessa vida. Ele sabia que existia salvação. E Jesus diz para aquele homem assassino, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero que você lembre dessa palavra.
Não existe ninguém que Jesus não possa salvar. Nem quem está sentado e nem quem está em pé. Todo mundo aqui pode sair daqui salvo hoje. Amém, gente? Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, verso 3, Jesus deixa claro que nós podemos ver, mas existe uma condição. Para a gente entrar no reino de Deus, para a gente entrar num lugar de santidade, nós pecadores, nós precisamos ser santificados. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel, estes buscaram o seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos. Neemias 7, 61, 64, fala sobre Jerusalém. Reconstrói o muro de Jerusalém, os muros da cidade, mas para habitar e para ter acesso ao templo, para ter acesso a Deus, você precisa estar com o nome no livro. Você precisa provar que é filho. Para você ter direito à herança que o teu pai deixa para você, querido, presta atenção. Você precisa provar a sua filiação. Cadê o registro? Cadê a certidão de nascimento? Eu quero ver teu nome aqui, se teu nome está ligado ao teu pai. Não, meu nome não está ligado ao meu pai, mas eu vou provar aqui, ó, vou fazer uma prova de DNA. Para dizer, é verdade, eu sou filho desse pai, eu tenho direito a uma herança. Você precisa ter o seu nome ligado ao nome do pai. Nome no livro da vida. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela, olha, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, de 25 a 27. O livro do Apocalipse não é o livro do fim do mundo. Tem muita gente que fala bobagem. Ih, pastor, chegou o ebola e está na África, já está aqui no Paraná, foi para o Rio de Janeiro, foi liberado o quarto cavaleiro do Apocalipse, que é a praga. Não sei. Não sei. Quando chegar a praga, nem eu, nem você, nem oração nenhuma vai conseguir segurar. Não vai. Guerra, ou espada, peste, fome. Isso tudo são sinais daquilo que vai acontecer. Mas a palavra Apocalipse significa revelação. É como se eu trouxe uma surpresa para você. Aí eu coloco aqui debaixo. A surpresa está debaixo de um pano. Você não sabe o que é. Aí eu suspendo o pano, ou seja, eu revelo. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. Coisas que aconteceram, coisas que acontecerão. E diz que o capítulo 21 está falando sobre o céu, gente. É lindo isso. Essa semana, uma irmã me ligou, fim de semana passado, eu falei, ó, eu estou com uma tia numa situação muito triste, não vai passar dessa noite, queria que o senhor fosse lá. E eu fui para lá no sábado, e passei lá uma hora e pouco com ela, e eu li o quê? Apocalipse 21, que fala sobre o céu, que fala sobre um lugar, gente, onde você não vai chorar mais, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais morte, dor de funerária no céu. Não ganha dinheiro, passa fome. Ninguém vai ganhar dinheiro. Isso é bobagem. Você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas é um lugar, gente, onde você não vai ser mais limitado por aquilo que te machuca aqui nessa terra. É um lugar de prazeres, é um lugar de delícias. Quando fala do reino de Deus, fala de um lugar onde todas as tuas necessidades são supridas. Tem coisa melhor do que estar casado, gente? Não tem. Mas no céu, diz assim, lá no céu você não vai nem se casar, nem se dar em casamento. Então deve ser um bicho o céu, deve ser um negócio extraordinário. E aí, quando o apóstolo João escreve o livro do Apocalipse, ele diz que não é para todo mundo. Você tem que estar com o nome escrito. O que significa isso?
livro da vida, livra da morte eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Alguém que não chegou no lugar onde devia ir. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41, quem fala isso sabe quem é, gente? Não é apóstolo Paulo, não é apóstolo João, não é apóstolo Pedro, é Jesus. Doutrina do inferno, que nós não pregamos aqui, mas um dia eu vou pregar. Quem prega sobre isso é Jesus. Ninguém mais fala sobre isso. Ninguém. Um dá uma pitada aqui, outro dá um pitaco aqui, mas quem fala sobre inferno na Bíblia é o queridão Jesus Nazaré, o Salvador. Se vocês me rejeitarem, eu sou a porta, eu sou o caminho estreito, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a tua esperança, eu sou o teu socorro. Se você me rejeitar, não há nada que você faça que te leve para o céu. O céu, para você entrar, você tem que estar com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Jesus fala de aparência. De gente que acha que vai para o céu porque faz coisas. Preguei. Ensinei na escola bíblica. Inclusive, tinha gente doente, eu fui orar e ficou boa. Tinha gente até que estava endemoniada, eu fui lá, expulsei demônio. E Jesus diz que não há lugar para ele perto da salvação. Ele está afastado da honra eterna. Por quê? Porque existe dentro dele algo chamado iniquidade. Prática da iniquidade. Por isso, ficam sem herança eterna. Gálatas 5, 19 e 21, ele diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas. Presta atenção. Isso não é obra do diabo. Isso é obra da carne. O diabo se alimenta de tudo isso aí, ó. Mas isso é obra da carne. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam a iniquidade, os que praticam essas coisas, vão para o céu, gente, é isso? Vão para o céu, gente? Não herdarão o reino de Deus. Sério não é? Tem gente que acha que é bobagem isso. Eu me converti lendo esse versículo aqui, na linguagem da Bíblia Viva. Eu fumava muito. E comecei a vir à igreja. Nunca ninguém me encontrou, rapaz, tu é crente, para de fumar. Mas aí o pastor estava dando escola bíblica dominical. E daquele dia em diante, eu nunca falei. Na Bíblia Viva fala assim: os viciados não herdarão o reino de Deus. Eu falei: o quê? É ruim, hein? O carioca fala: é ruim, você sabe. É ruim, nunca mais eu fumei na minha vida. Minha mulher achou que eu estava doido. Esse homem ficou doido. Fiquei doido por Jesus. Sem herança eterna. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Pô, pastor, o senhor está de brincadeira? O senhor falou que ia falar de salvação? Eu verei a sua salvação. Primeiro vamos ver como é que a gente se perde, para depois a gente se achar. Não sabeis o que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você quer ler? Enquanto isso, não fui eu que escrevi a Bíblia.
Não fui eu que disse isso. Quando a igreja bate firme contra a iniquidade, ela não está criticando quem pratica a iniquidade. Quando a igreja bate firme contra o pecado, querido, é por amor. Porque se eu não falo a verdade, eu sou um sentinela. E se eu não falo a verdade, o sangue da sua vida fica aqui na minha mão. Mas se eu falar a verdade, você sai por essa porta aqui e eu fico inocente. O Ministério de Libertação, quando eu liguei para um pastor que me discipulou, eu falei, o pastor daqui me convidou para assumir o Ministério de Libertação. Ele falou para mim 3 coisas. Ele falou, você vai orar muito, você vai jejuar muito, e nunca vai se esquecer que o que liberta é a palavra de Deus. Se você construir um ministério com Bíblia, as pessoas serão libertas. Você pode ter reteté, você pode fazer o povo passar no sal grosso, derramar óleo na cabeça, você pode fazer a corrente que quiser, os passos que você quiser. Sem Bíblia não tem libertação. Jesus disse que o agente libertador não é o pastor, é a verdade. Não existe uma luta, gente. Está aqui Jesus de um lado do ringue e do outro lado está o diabo. Vamos lutar para ver quem é mais forte. Gente, isso é uma bobagem. Isso é uma tolice. Deus é criador. O diabo é um anjo que se rebelou. Quando a Bíblia fala sobre a volta de Cristo, fala que Jesus o aniquilará com o sopro da sua boca, com o resplendor da sua vida. Tem como competir, gente? O que liberta as pessoas é a verdade. É por isso que o pastor vai lá e falou sobre adultério, sobre homossexualidade, sobre roubo, sobre minhas cachaças. Pastor, falar mal de mim? Não, estou falando mal de você. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que os injustos não hão de errar o reino de Deus. A injustiça não te aproxima do reino. E é por isso que quando a pessoa está enfrunhada no pecado, ela fala assim, pastor, eu não consigo enxergar esse negócio de reino de Deus. E só o que leva a gente ao reino é a perseverança. E você ficar junto de Jesus. O novo nascimento, então, é a porta para o céu. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino. Você não enxerga. Quero que você pare, não lê rastro não, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Eu não nasci num lar cristão, gente. Entenda isso. Eu não entendi essa história de ser crente. Você é crente da tua vida, eu não. Para mim ser crente, gente, como é que um camarada pode ser crente? Eu achava um absurdo. Eu tratava crente mal. Eu não queria ser nem ligado. Começa a dar com crente, vai dizer, o cara agora é Bíblia. O cara agora é evangelho. Não tinha esse nome, essa expressão evangélica. Era crente mesmo, era um nome mais pejorativo. Hoje não. Os artistas, gente famosa diz que é crente. Diz com orgulho. Tem gente que usa o nome crente para vender CD, para ganhar dinheiro, para dar show. Mas eu não tinha isso. E eu não conseguia entender como é que a pessoa podia ser crente. Falou, mas a vida é tão boa, o cara não pode nada. Aí eu descobri que era justamente o contrário. É que agora eu posso tudo. Eu fiz uma pós-graduação. Aí o cara falou para mim assim, fiquei sabendo que você fumava, virou, ele fala, virou crente. Agora não, botaram uma coleira em você, uma camisa de força. Você não pode fumar. Eu falei, não, posso fumar. Posso fumar. Eu posso tudo. Mas não me convém.
Eu posso tudo, mas não me edifica. Eu posso tudo, mas eu não vou me deixar me escravizar por isso. Se eu pegar um cigarro agora e fumar, eu fumo e eu não fumo nunca mais na minha vida. Você não, você fuma hoje e amanhã tu tem que comprar mais 2 carteiras. Aí ele, eu sou livre, você não é. Você está entendendo isso? Se você não nascer do alto, de Deus, você não pode ver o reino. Interessante, que foi um dia comum, eu não gostava de sentar, não gostava não. Eu tinha muita vergonha desse papo de alguém me ver em igreja de crente. Nessa cidade pequena, no interior de São Paulo, eu era assim, bem conhecido na cidade. Falei, o que meus amigos vão dizer se eu for na igreja de crente? Então eu sentava no último banco, então era uma igreja assim, desse tamanho aqui, do tamanho desse pedaço aqui da igreja, e a porta do lado. Então eu sentava lá no finalzão, assim, lá no último. Eu já sentava porque quando o pastor falava assim, na hora do apelo, me mandava. Saída pela direita, que nem o leão da montanha, o lobo da montanha. Saía para fugir. No dia que eu entreguei minha vida ao Jesus, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a chorar. No dia seguinte, eu não era mais eu. Alguém já teve essa experiência? No dia seguinte, gente, eu não era mais eu, não sei o que era. Tudo aquilo, eu estava liberto. Aquilo que me atraía, não me atraía mais. Eu já não quis mais sair para tomar todas. A minha mulher falou assim, cigarro, lembro, ficou em cima de um móvel da gente. Ela vinha me perturbando. Você não para. No dia seguinte, eu já não fumei mais. E as pessoas percebem isso. Que algo novo acontece. Você nasce para Deus, você nasce de Deus. É uma experiência que você não fez força, não. Eu só deixei Deus fazer. Eu só entreguei minha vida para Ele. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Necessário vos é nascer de novo. João 3,7. Ou importa-vos nascer de novo. O que é o novo nascimento, gente? E por que eu tenho que nascer de novo? Porque a nossa natureza foi corrompida. Porque todos pecaram e destituídos da honra, da glória de Deus. Nós nascemos pecadores, então a gente nasce sem ver Deus e sem ver o reino de Deus. O pecado nos afasta de Deus e do reino de Deus. Então necessário vos é nascer de novo. Novo nascimento. Por quê? Porque a minha natureza... Agora eu quero que você pare um pouquinho para pensar comigo. Eu sou natural de onde? Você é natural do Rio, de São Paulo. Você é natural de uma família, dos Silva, dos Oliveira, dos Bragança, dos Pereira, dos Cordeiros. Da onde você nasceu? E aqui ele diz, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26 fala sobre mudança de algo velho, estragado, por algo novo e perfeito. Jesus, Deus já está anunciando no Antigo Testamento que algo novo vai acontecer. Sem Cristo e com uma natureza maligna. Efésios 2:2 e 3, o apóstolo Paulo fala assim pelo Espírito. Em que no outro tempo andastes, uma outra época, um passado, andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, inclusive eu, pastor Sebastião, pastor Marco, pastor Henrique, pastor Maurício, você, até o apóstolo Paulo, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2 diz que nós tínhamos uma natureza maligna. Por que eu tenho que nascer de novo?
porque a minha natureza é inclinada aos desejos da carne, à vontade dos meus pensamentos malignos. O novo nascimento vem matar uma natureza que se separa de Deus e vem ser, é uma semente, gente. É uma semente. A morte chega para todo mundo. Nascer de novo significa que você tem que morrer para nascer uma segunda vez. Você sabe o que acontece? No final do ano, agora, no mês de dezembro, aqui, você que não conhece, isso aqui é o nosso batistério. Então, isso aqui fica cheio de água. Os irmãos que se convertem no culto, eles são levados pelo Ministério de Integração a um tempo de discipulado. E eles, então, decidem e tomam uma posição dizendo assim: não, eu sou filho de Deus. E eu quero testemunhar disso. Testemunho do novo nascimento é aqui, ó. O apóstolo Paulo fala: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu morri. Então, quando a pessoa é batizada, o batismo é um negócio legal. Você treina o povo. Você fala assim para a pessoa que vai ser batizada, ó, fica com a perna assim. E aí você que vai batizar, segura na mão para dar uma alavanca. Então você mergulha a pessoa dentro da água e traz ela de volta. É um testemunho de quê? De que aquela natureza dela morreu, foi sepultada, passou para... e nasceu uma nova criatura. Uma nova pessoa. É isso que é o batismo. O batismo é isso. É um testemunho externo de algo que aconteceu na minha vida. Não, você... Vem que o camarada que se converteu fala assim: pode marcar meu batismo. Ele fica ansioso. Quero ser batizado uma vez. Algo já aconteceu. Não tem forçação de barra. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque éramos filhos da ira. A nossa natureza era essa. Quando a Bíblia fala sobre natureza, ela fala sobre, por exemplo, a natureza da serpente em nós. E vendo ele que muitos dos fariseus, dos saduceus, dos que vieram ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus 3,7, ele revela a natureza daquele povo que diz assim: não, vou me batizar. Gente, batismo não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. O batismo é apenas o quê? O anúncio de que algo novo aconteceu na minha vida, uma semente nova. Eu morri para esse mundo e eu nasci para uma vida nova com Jesus. Agora é hora que a gente dá um amém, aleluiado. Amém. Serpentes, raça de víbora, agora é Jesus, gente, não é mais João Batista que está falando, não. Raça de víboras, como escapareis da condenação, da onde, gente? Do inferno. Mateus 23:33. Jesus diz de novo em Mateus 12:34, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a natureza venenosa. Você quer ver como é que nós somos plantados numa natureza? Natureza plantada como raça ímpia. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12:33, ele continua falando sobre natureza. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Lucas 6:43. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Mateus 15:33. Ele compara a mim e a você como alguém que foi plantado. Ou a semente que você foi plantada é de Deus, ou é de uma natureza que não é de Deus. É por isso que importa renascer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos de Deus. É isso, gente? Sobre os filhos de Deus? Sobre os filhos da desobediência. Filho de Deus é inclinado às coisas de Deus. Filho de Deus se enche da palavra de Deus. Filho de Deus tem prazer no Senhor. Filho de Deus tem prazer em andar com Deus e com gente de Deus.
Filho de Deus não se inclina às vontades desse mundo. Por quê? Uma nova natureza. Um novo nascimento. Novamente gerados significa gerados por Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, verso 3 diz, sabe o que é carne e sangue? É teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe não é feito de carne e sangue? É ou não é, gente? Alguém aqui nasceu do Divino Espírito Santo? Você nasceu do seu pai e da sua mãe, foi a vontade deles. Um dia ele falou assim, vamos ter um filho. Às vezes não foi bem assim. Mas você nasceu da vontade da carne e do sangue. Aquele que nasce de Deus não é da vontade do homem, mas é da vontade de Deus. Segundo a sua vontade, ele nos gerou. Olha só, gente. Olha como é que Deus vai gerar na gente a natureza dele. Pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1,18 diz que quando você se mistura com a palavra de Deus, você nasce de novo. Tem um livrozinho mais complicado para você se converter lendo, é um livro de Provérbios. Eu assisti essa mensagem de Gálatas, entreguei minha vida a Jesus. Aquele dia que eu saí da igreja, eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Como eu dirigi com cuidado da igreja para casa. Eu falei, se alguém me pega aqui, se vê um carro desgovernado, eu estou frito. Pensa numa pessoa com a convicção de que ia para o fogo eterno. Era o cara aqui. Só que aí minha mulher, que também não era crente, falava assim para mim. Ela começou a falar, amor, vai para a igreja dos crentes, lá é legal, você tem que ter uma religião. Esse papo de religioso. Quando ela começou a ver que eu estava indo muito, ela falava assim para mim, amor, vai, mas nada de ficar dando paz do Senhor para as irmãzinhas. E teve um dia que eu saí com essa convicção, eu falei assim, eu vou na igreja à noite. Aquele dia eu falei, chega de tentar fazer do meu jeito. Eu fui para fazer um acordo com Deus. Eu fui para a igreja para fazer um acordo com Deus. Eu falei, Deus, chega. Eu não quero mais ser esse cara, eu preciso nascer de novo. Um ano depois, eu já estava pregando no púlpito da igreja. Um ano depois. Deus muda a história da gente. Porque a gente nasce de Deus e Ele nos gera pela palavra. Queridos, a escola bíblica dominical é um presente de Deus para você. Pastor, eu acordo cedo todo dia. Eu também. Domingo, venha para a escola bíblica. Venha, você vai encontrar um lugar aqui para você. O que é novo nascimento? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vou perguntar para Pedrão. Pedrão andou tanto com Jesus, ele vai dizer para a gente. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O novo nascimento é um ato criativo de Deus, onde Ele faz nova todas as coisas na sua vida. Decorre do poder de Deus, ou seja, nenhum ser humano pode promover o novo nascimento. Nenhum ser humano. Não adianta você fazer, eu sou religioso demais, vou vestir aqui, vou me vestir de anjo, eu vou botar auréola na cabeça, vou colar asa nas minhas costas, nada disso. Isso vem de Deus. Faz o homem filho de Deus, irmão de Cristo. O novo nascimento, por meio do novo nascimento, o homem passa a ter uma nova família e direitos. Tudo ocorre por meio da fé em Cristo, através do Evangelho, que constitui poder de Deus a todos quantos creem. Pastor, como é que eu vou nascer de novo? Em primeiro lugar, você tem que acertar a tua vida com Deus. Tem que entregar a tua vida a Deus. E tem que dizer para Deus, Deus, eu não aguento mais ser quem eu sou. Eu não suporto mais a minha vida que eu levo. Gente que está dentro da igreja, ó. Gente que é velho. Olha, gente, vou te falar. Pensa num sujeito velho na fé. Era o tal do Nicodemos. Ele pergunta para Jesus, Jesus, como eu sendo velho, posso nascer de novo? Jesus falou para um homem que tinha discurso de crente.
Ele não falou para qualquer um, não, gente. Nicodemos era príncipe dos fariseus. Você sabe o que é ser um fariseu? Tu pensa que é mole ser fariseu? Ah, fariseu. Se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, de forma alguma herdareis o reino dos céus. E pensa num sujeito fariseu bacana. É o tal do Nicodemos. E ele disse, se você não nascer de novo. Mas eu tenho 20 anos de igreja. Se você não nascer de novo. Mas eu tenho 50 anos de igreja. Eu nasci dentro da igreja. Olha, eu canto do coral infantil. E depois eu... Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. O Salmo 91 termina dizendo isso. Eu verei a sua salvação. O novo nascimento, uma nova natureza, sendo de novo gerados. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1,23 está falando sobre vida eterna, gente. Você nasceu do sêmen do seu pai. Escute, semente. Você nasceu da semente da carne. Você nasceu quando seu pai e a sua mãe se deitaram. Você é semente de ser humano, corruptível. Essa semana é dia das crianças, o Facebook está cheio de fotinho de criança. Você olha assim, menino tão bonitinho, cresce, que miséria, Senhor, cresce e fica um pouco menos bonito. É a semente corruptível, cabelo cai, barriga. Ele vai envelhecendo, a mulher, gente, vai envelhecendo. Linda. Vocês lembram da Farrah Fawcett, é isso? A mulher que casou com um homem de 6 milhões de dólares. Você lembra disso? As crianças não tiveram essa alegria. O homem de 6 milhões ou 6 bilhões de dólares. A gente brincava. Porque ele andava em câmera lenta e fazia... Aí ele dava um soco em câmera lenta. Você não teve essa infância, querido. Essa mulher foi considerada a mulher mais linda do planeta. Ela vendeu uma foto dela. Vendeu mais de 200 milhões de cópias. Pensa numa moça bonita. Sabe como é que ela morreu? Procura depois no Google. Triste, gente. Porque a semente é corruptível. Por mais que você diga, é lindo, um bebê lindo, corruptível. Mas quando você nasce de novo, você nasce de uma semente que não se corrompe. É por isso que o apóstolo Paulo permanece para sempre. Significa que, ainda que esse tabernáculo se desfaça, eu vou ressuscitar num novo corpo que nunca mais morrerá. Amém? Você está entendendo? Pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Escapar da natureza maligna, da corrupção. Por isso que o salmista diz, fartá-lo-ei com longura de dias, e ele verá a minha salvação.